Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade no segundo bimestre, o capítulo 2, né, intitulado Os Seres Vivos e a Teoria Celular, ok? Na aula anterior, a gente viu o que eram seres vivos, né? Como era a composição, o seu ciclo de vida, né? E eram questionamentos da qual vem bem antes de Cristo, né? Os pensadores, filósofos naquela época, né, os naturalistas, eles questionavam como eram feitos os seres vivos, o que constitui um ser vivo, como era produzido, né, o ser humano, do que é feito os seres humanos, e sempre então ficaram questões, perguntas, porém eles não sabiam responder, porque até mesmo naquela época não tinha informação. E essas informações levaram 1000 anos, quase 2000 anos, né, para chegar em algum conceito e chegar na informação do que constitui um ser humano, o que constitui os seres vivos, né? O que é a forma dos seres vivos, do que é feito os seres vivos. Então, pesquisadores, cientistas contemporâneos, né, da nossa época, eu digo contemporâneo em transição do século 17 para o 18, né? Hoje a gente se encontra no século 21, mas mesmo assim é recente. A gente teve o conceito de uma primeira célula. Então, aqui é a história do surgimento, né, do conhecimento da célula. Tá? Então, os seres vivos são formados por células, certo? Essa célula ela é a unidade fundamental para a vida. Ou seja, a célula em si ela tem a função de absorver nutrientes, respirar ação, né, celular e reprodução, entre outros. Isso é a função fisiológica de uma célula, certo? A célula em si é a unidade básica que constitui os seres vivos. Isso significa que ela é a menor unidade, né, capaz de realizar os processos metabólicos essenciais para a vida. Esses esses metabólicos, né, esses processos metabólicos são nutrição, respiração, reprodução, entre outros. A nutrição, como ocorre esse processo? A pessoa ingere, né, no caso o ser humano ingere o alimento, cai no estômago, é digerido, vai para o intestino. No intestino, algumas substâncias são absolvidas. E quando é absolvida, vai para a corrente sanguínea. E quando vai para a corrente sanguínea, essas células elas pegam essa substância para fazer o quê? Realizar o metabolismo ali, tá? Para realizar esse funcionamento dentro da célula. As células elas estão organizadas em dois aspectos, né? Procariontes, procariontes e eucariontes, né? O procarionte são células da qual o núcleo, no caso onde vai ficar armazenado o nosso DNA, ele fica disperso. E aqui não. A eucariota ela tem uma membrana centralizando todo o material genético. Tá? Outra diferença também é que os procariontes têm uma parede celular. As eucariontes não têm essa parede celular, ela tem uma membrana plasmática, ok? Dito isso, existem seres que são unicelulares e pluricelulares, ou seja, não, todo ser vivo não tem uma quantidade básica de células, ou seja, uma árvore é diferente da outra. Por exemplo, um pinheiro, né, aquela árvore de Natal. Aquele pinheiro tem trilhões de células. Isso não quer dizer que o outro pinheiro também vai ter trilhões de células também. Ou que eu, né, José Guilherme, tem trilhões, é formado por trilhões de células, né? E vocês têm a mesma quantidade de células do que eu, né? E até mesmo vocês estão em processo de quê? De crescimento, né? Então, tem uma variante aí.
eu já estou formado, eu já cheguei na minha estatura, vocês não. Ainda estão em desenvolvimento, vocês vão ainda crescer, vão ganhar outras características. Ou seja, eu quero mostrar aqui que então esse é um ser unicelular, só tem uma única célula. E aqui é um porquinho da Índia. O porquinho da Índia já é um animal complexo, né? Aqui existe uma variedade de células que constitui esse ser. Então é um ser pluricelular. Aqui, né, é o conceito da célula. As células podem ser definidas como unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Essas estruturas são vivas, né? Carregam informações genéticas de um determinado organismo e são capazes de transmitir essa informação no momento de divisão celular. Ou seja, a célula em si, eucariota, né? Ela tem a membrana plasmática e no centro tem um núcleo. O procarionte tem um material genético disperso no citoplasma. Tá? A gente vai ver isso mais lá para frente. Em um determinado momento, né, no período no século 17, né, em 1660, 1650 e pouco, o Robert Hooke, ele foi um cientista, eu acho que ele foi um francês na época. Não, minto, inglês. Ele, em uma das suas expedições, ele pegou um microscópio, né, microscópio e começou a analisar, né, ver estruturas, pegou pena, pegou várias estruturas. Até que ele, no navio, na embarcação, os navegantes têm o hábito de levar muitas bebidas. E quando nesse período, né, de 1600 a 1700, era comum, como hoje em dia também, os vinhos vinham com saca-rolha, com aquelas rolhas, né? Então, aquelas rolhas são feitas, né, da casca de uma árvore, tá? Não precisa ser de uma árvore específica, então ela é feita de uma casca de uma árvore. E a gente chama de suber na botânica, tá? A gente chama isso aqui de suber. Então eles pegam essa casca e passam um processo de físico, né? Eles modificam e até esses aspectos de rolha para tampar a garrafa. Mas o Hulk ele pegou um pedaço desse saco a rolha e colocou no microscópio. E aí ele começou a ver várias células, várias unidades, uns quadradinhos, um do lado do outro. Ele viu então que todas saca-rolhas não, todas as rolhas, né, tinham características retangulares, né, quadradas, diversas formas, né, ainda mais de células de vegetal, tem uma variedade muito grande de formato de células. Ele viu e colocou como nome de célula, né, em latim, que significa quarto pequeno ou uma cela, porque ele é pequeno, porque ele quis colocar. A pesquisador é essa. Na realidade, ele viu, achou que parecido com um quarto ou uma cela de uma prisão e colocou de cela, que derivou que em português claro é célula, ok? Então esse camarada aqui é o Hooker. Em uma das suas expedições ele colocou no microscópio uma rolha. Nisso, quando ele visualizou, né, no microscópio, ele viu células retangulares, tá? E denominou de célula, que do latim significa pequeno quarto ou pequena célula. Pequeno quarto, pequena célula, porque são quadradinhos pequenininhos contínuos, ok? Então, célula é uma palavra que futuramente significa célula, tá? Deu origem à palavra célula. E com o passar dos anos, né, isso aqui eu estou falando com vocês anteriormente, né, com o Hooker, o pesquisador Hooker, isso foi no ano de 1663. Os pesquisadores ainda continuaram criando hipóteses de como seria uma célula e tudo mais. A gente, então já teve a primeiro contato de célula, e ainda foi uma célula vegetal, né? Porque a rolha ela é
feita da casca da árvore. Então, a célula animal deve ser diferente da célula vegetal. Então, em 1839, né, no século XIX, um pesquisador alemão, que é esse aí que vocês estão vendo na foto, que é Rudolf Virchow, né, ele é de 1821 e faleceu em 1902. Ele, junto com outros pesquisadores, eles tinham como defender, né, a ideia de todos os seres vivos são formados por células, tá? Eles eram formados por células que eram unidade básica de qualquer organismo. Então, ele criou a teoria celular, ou seja, esse aqui é o fundamento da teoria, né? Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. Todas as células originam-se de outras já existentes, né? As células contêm informações que são passadas adiante. Células filhas sejam semelhantes à célula mãe, ou seja, transmite características. Sobre isso aqui, eu vou dar uma aula falando sobre divisão celular, ok? Para complementar essa aula. Muitas atividades vitais realizadas pelos seres vivos ocorrem no interior das células, e é por meio desse funcionamento das células que podemos, por exemplo, esperar e obter energia para que precisamos. Isso foi uma teoria, né? Isso eram hipóteses dele, principalmente essa daqui, essa última, porque até mesmo na época ele não tinha a tal tecnologia que temos hoje para ver as organelas, que são como se fossem órgãos nossos, assim, né? Mas as células possuem como se fossem órgãos dela próprio. Consegue compreender? Cada célula possuísse um organismo específico. Então, a organização celular ela foi definida como existem seres unicelulares e multicelulares, né? Esses seres unicelulares são o quê? São as bactérias, né? Alguns protozoários, e são seres unicelulares. Quer dizer o quê? Aqui é uma bactéria, certo? A gente consegue ver que é um ser que só tem uma célula aqui só, ok? Agora, o multicelulares é um ser mais complexo, né? Onde uma célula ele pode ter uma variação. Por exemplo, a célula do pulmão é totalmente diferente da célula do intestino, porque até mesmo as células dos pulmões são mais especialistas, tem uma especialização em trocas gasosas, né? Já as células do intestino têm a especialização em absorção de nutrientes, né? Então, as células são multicelulares, né? Ou até mesmo dito como pluricelulares, e possuem funções diferentes, funcionalidades diferentes. Então, são seres pluricelular. O unicelular caracteriza uma única célula, continua fazendo suas replicações ali, ok? Ela, que é mitose e meiose. A gente vai ter uma aula só específica disso, ok? Eu não quis colocar aqui, senão vai ficar algo mais complicado. Então, eu prefiro a gente ter uma aula mais específica sobre a teoria celular, incluindo a mitose e a meiose. Mas, antemão, a mitose, ela acontece, por exemplo, a gente cortou a mão, certo? Quando a gente cortou a mão, a gente vai começar a sangrar, certo? As células da nossa pele vão começar a se dividir, se multiplicar, para que ocorra aquele fechamento, onde aquele sangue preso vai ficar ali, vai criar aquela casca. Então, todo o processo de cicatrização é realizado por divisões celulares que a gente chama de mitose. Tá? E tem a meiose. A meiose, o único lugar que acontece a meiose é no órgão genital, ou seja, ocorre no pênis e na vagina, ok? E não ocorre meiose nas nossas células, né, nas nossas hemácias, não acontece meiose no intestino, mitose, não. O único lugar que acontece meiose é nos órgãos genitais, tanto masculino e feminino, ok? Isso aí a gente vai ver mais lá para frente, em outro momento que eu vou estar mais especializando, mais focado nisso, tá?
Então, os unicelulares são bactérias, amebas, é só formado por uma única célula, já foi fechado, e que os multicelulares são mais complexos, como disse, né? São células que possuem especialização, né? Dito isso, a gente consegue então ver uma estrutura básica, né? Assim, uma célula eucarionte, a gente vê o quê? A gente vê uma membrana plasmática, né? Aqui, ó, a extremidade. Dentro dessa membrana, né? Dentro da membrana, entre a membrana plasmática e entre o núcleo, tem um citoplasma. Ele tem um conteúdo como se fosse uma gelatina, sabe? Incolor. É algo parecido com isso. E o núcleo, né? Você repara que o núcleo também tem uma membrana, né, que envolve ela, e no interior desse núcleo está todo o material genético, o DNA, que dá a característica nossa, né? Que está aqui o nosso fenótipo, o nosso genótipo e fenótipo. O fenótipo é que dá características físicas da gente, ou seja, se você tem um cabelo encaracolado, se você tem um cabelo louro, se tem olhos castanhos, ou se você é alto, baixo, todas essas características genéticas estão aqui dentro dessa célula que a gente chama dentro do núcleo, né? Então toda a sua informação está dentro de um núcleo. Aqui a gente consegue visualizar à esquerda um corte, né, de histologia, no caso foi um corte de foi pegado uma biópsia, ok? Pegou um fragmento, pegou um pedaço de uma pele, um pedaço um pedaço dentro da boca, um pedaço do estômago, né, para realizar, para ver as células, se ver se tem alguma lesão microscópica, né? Então, para ver se tem essa lesão microscópica, o profissional tem um equipamento, né, para visualizar essas células, porque até mesmo a gente não consegue visualizar essas células a olho nu. Então a gente precisa vestir nossa vista com um microscópio. Então a gente faz uma lâmina, prepara o material, né? A gente processa esse material e começamos a colocar alguns tipos de substância para dar essa coloração, ok? Então a gente consegue ver a delimitação de uma célula para outra, né? Aqui é uma região de membrana plasmática. Esse conteúdo esbranquiçado seria o citoplasma, né? E aqui é o núcleo, que está mais vermelho, ok, pessoal? Então essa é a estrutura básica de a gente chama de uma célula eucarionte, ok? Eucarionte é porque tem uma carioteca aqui envolvendo o núcleo e armazenando o material genético do indivíduo, ou seja, o ser humano, alguns ser humano, plantas e alguns protozoários são eucariontes, tá? Então as células possuem o núcleo. Aquela imagem ali atrás, a gente conseguiu, né, ver naquela imagem à esquerda só a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Eu apresento para vocês as organelas. As organelas são todas essas estruturas aqui, cada uma apresenta uma funcionalidade diferente uma da outra, certo? Isso também eu vou estar explicando em um conteúdo mais específico, dentro entre a mitose e a meiose. Vou colocar isso especificando cada tipo de organelas, ok? Cada organela faz uma função. Por exemplo, a mitocôndria ela é responsável pela produção de energia, né, para que a célula consiga fazer todo o seu funcionamento, que é essas estruturas aqui em azul, são as mitocôndrias. E essas mitocôndrias, além de produzir energia, ela é responsável para fazer também a respiração da célula, ok? Ou seja, através dessas estruturas ela consegue respirar, perdão,
com essa mitocôndria, ela consegue absorver o oxigênio disperso no sangue, fazer a troca gasosa, e esse oxigênio vai sofrer uma metabolização dentro dessa estrutura, né, chamada mitocôndria. A membrana plasmática, você vê que é como fosse uma pele bem fininha mesmo, né? E ela pode sofrer um envelopamento, ou seja, uma substância externa aqui, ela pode entrar na membrana plasmática, ela vai abrir um pouquinho e fechar. Nisso fechando, vai formando uma cápsulazinha, certo? E vai levando esse conteúdo, esse nutriente para o interior da célula. Tá? O citoplasma, então aqui dito, é o interior da célula preenchida por material gelatinoso, né? Eu falei isso também, no qual as estruturas celulares, organelas, ficam imersas. Ou seja, como disse, né? Aqui é a membrana plasmática, núcleo, entre elas tem um conteúdo gelatinoso que preenche, né? E dentro disso daqui tem as organelas. Mas, professor, no slide anterior eu não consegui ver as organelas, tá? Então, naquela época, quando estava lá, falei do alemão que fez a teoria, né, celular, ele não tinha a tecnologia de uma microscopia de varredura. No caso, é uma microscopia mais potente do que dos microscópio normal que a gente tem no laboratório comum. E essa microscopia de varredura, a gente dá o nome, ela é um zoom absurdo. Ele dá um zoom tão gigante que a gente consegue ver o que tem ali dentro da célula, além do citoplasma que a gente consegue ver. Vocês conseguem compreender? Visualmente é algo que eu, né, como pesquisador, também tenho uma certa dificuldade em compreender, fazer uma leitura para descobrir o que organela que é, qual é qual. Ok? Então, ilustrativamente, como está no livro de vocês, na página 75, então isso daqui é uma ilustração de como é as organelas, o que preenche uma célula, ok? Aqui a membrana plasmótica, ela envolve a célula, separando o meio externo, ela regula a entrada e saída de materiais da célula, ok? Ou seja, ela engloba, como disse, né, nutriente, fez a digestão aqui e ela excreta também. Ela expulsa as excreções, enfim. E o núcleo é envolto por uma membrana e contém material genético das células, responsável pelas informações e características e funcionamento das células do organismo. Essas informações são transmitidas de célula para célula filha. Ok? Foi tudo que eu disse anteriormente nos slides atrás. E a célula vegetal? A célula vegetal tem são células eucariontes também, porém ela tem umas diferenças, né? No livro de vocês, na página 75 ainda, tem a célula vegetal, a gente consegue compreender que aqui ela apresenta estruturas, algumas organelas bem parecidas, porém alguns têm mais mitocôndria, outros não, mas visualmente elas apresentam o mesmo organelas, porém existem umas diferenciações. Por exemplo, aqui a gente consegue ver que a célula animal, né, tem a membrana plasmática, e a célula vegetal também tem membrana plasmática. Só que na célula vegetal, além de apresentar membrana plasmática, existe uma parede. A gente chama de parede celular. Ou seja, essa parede celular ela pode ser constituída por celulose, pepsina e mais outra substância. Essa parede é muito parecida com a parede de um procarionte, certo? E essa parede ela faz com que
que uma célula é uma célula fechada, exclusiva. Ela não entra em contato uma com a outra como a membrana plasmática, certo? A membrana plasmática é uma membrana ali mole, gelatinosa, que a gente consegue ter um contato ali, a gente consegue transferir nutriente uma para outra. Já a parede celular não, é uma parede sólida e tem todo um processo fisiológico diferente de transição de uma substância de uma célula para outra, né? Tem uma certa dificuldade devido à presença dessa parede celular, tá? Então, a gente consegue ver aqui, né? A gente vê aqui todos os órgãos e a gente vê um grande vacúolo central. Em anatomia, a gente cortando, fazendo um corte histológico de uma planta, a gente vê o quê? Várias bolinhas brancas, professor. Estou vendo várias bolinhas brancas. Não, você está certo, está vendo várias bolinhas brancas mesmo. Mas essa varinha branca, na realidade, é o vacúolo. O vacúolo preenche a célula vegetal completamente, né? Eu diria que 95% de uma célula vegetal é ocupada por um vacúolo gigante e todas as organelas estão onde? Estão amassadas na parede celular. É onde é essa parede celular? São essas linhas delimitando, tá? São paredes. Aqui você consegue ver, olha só. Tem uma célula aqui, outra aqui, outra aqui. Parede, 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 parede. Aqui no meio, aqui onde está a setinha vermelha, eu vou tirar ela aqui agora. Você vai ver um triângulo. Essa é uma área que não apresenta nenhuma célula. Ou seja, é uma área vaga. Tem ar aqui. E se fosse uma célula animal, não existia, era preenchida, porque a célula, né, a membrana plasmática, como eu disse, ela é meio que molezinho, ela consegue preencher um lugar vago. Já a parede celular não. É a parede com paredes, se tem aberturinhas que não foram preenchidas, não tem problema. Porém, a transição de uma substância daqui para cá é mais custoso do que pela presença da parede celular, diferente da célula animal que não tem parede celular, apresenta membrana plasmática e tem passa nutriente muito mais fácil do que uma célula vegetal. O material, né, no caso células com material genético disperso no citoplasma, são as células procariontes, que são as bactérias. Então a gente consegue ver o que? Que tem uma cápsula, né? Tem uma membrana plasmática no interior dela. Dentro tem um citoplasma, como a outra célula. A gente vê algumas organelas, porém a gente não vê uma carioteca. O que é uma carioteca? É uma membrana que envolve o material genético. Então, você vê o material genético de uma bactéria totalmente disposta no meio citoplasmático. Tá? Então, a gente vê que os procariontes eles têm o seu DNA solto, diferente das eucariontes que têm o seu material genético concentrado e armazenado. Tá bom, pessoal? É isso. E por fim, a diferenciação celular. O que são essas diferenciação celular? Essa imagem é bem ilustrativa, eu gosto muito dela. Aqui mostra já um óvulo que já sofreu fecundação, tá? E existe várias divisões celulares quando ocorre a fusão entre o óvulo, o ovócito, e o espermatozoide. Eles se fudem e começa a divisão celular. Essa divisão celular não é meiose, tá? E porque até mesmo a meiose, como disse, só acontece em algum reprodutor. Aqui já houve a fecundação. Quando há fecundação, se torna mitose, tá? Porque até mesmo estou construindo o quê?
um novo ser vivo, tá? Então, quando a gente chega em um determinado momento do desenvolvimento, quando a gente ainda era um primórdio de uma célula, né? A gente era um blastócito. O que é um blastócito? É a famosa célula-tronco, tá? O que é importante na célula-tronco? A célula-tronco ela tem um potencial, né, de diferenciação. A célula-tronco ela pode ser qualquer tipo de célula. Como assim qualquer tipo de célula? É uma célula que ela pode ser um neurônio, ela pode ser uma célula de pele, que é um tecido epitelial, ela pode ser uma célula condrócita, que é a célula do tecido ósseo, ela pode ser célula do tecido sanguíneo, né, responsável pela levar nutrientes, troca gasosas e tudo mais. Ela pode ser células de gordura, entendeu? Ela pode ser células do enterócitos, que são células que estão ali dentro do intestino, e células cardíacas. Ou seja, ela tem uma diversidade, né, do que ela vai se dotar. E quando a gente está em processo, a gente ainda era um projeto de um feto, existiam várias células nossas nuas, né, nulas, que elas tinham potencial de formar são de umas células especializadas, né? Ou seja, são umas células multicelulares com funcionalidades diferentes e com diferenciações diferentes, né? Então, com um processo de formação, com material genético, as células já sabiam, já são programadas para se dividirem e se originarem. Olha, isso aqui vai para o cérebro, isso aqui vai para o tecido da pele, isso aqui vai para os ossos, formação do sangue. Então a célula-tronco é a célula base, tá? Em animal a gente chama célula-tronco, a gente pode chamar também de totipotente. Já também as plantas também apresentam células de diferenciação, como fossem células-troncos também. Só que em planta a gente chama, ao invés de chamar de célula-tronco, a gente pode chamar também de totipotente ou de meristemas, ok? Há também quem chame de células-troncos em animal de meristema, mas é mais comum a gente falar em animal célula-tronco. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Lave as mãos. Qualquer dúvida, entre em contato pelo meu e-mail. Eu estou demorando a responder porque tem bastante e-mail, né? Então estou tendo uma certa dificuldade, porém, assim que possível, estou respondendo cada um de vocês. Fica para casa a leitura da página, né, no capítulo 2 que a gente viu, para algo complementar de tudo isso que eu falei, para sintetizar toda essa informação. E no final, quero que vocês façam essa atividade da página 79. Então, você pode fazer assim, sistematizar, refletir e o desafio, tá bom, pessoal? E posteriormente, na próxima aula, a gente fala sobre o capítulo 3. Obrigado mais uma vez, até a próxima aula.